Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar com todos através das inspirações do Espírito Santo. Que a graça do nosso Deus, através do Senhor Jesus, repouse sobre cada um de nós. Aqui no livro de Atos, capítulo 1, diz assim: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias. E falando das coisas relacionadas ao reino de Deus, e tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aquele que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Bem, meus irmãos, quando o Senhor Jesus se manifestou e ele começou a ensinar os seus discípulos a respeito da sua vinda, os ensinamentos que eles deveriam ter dentro do Evangelho da Graça, que veio para dar continuidade, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. A lei deu lugar à graça, por isso que é o Evangelho da Graça. Embora tenha muitas placas de igreja que resistem ao Evangelho da Graça entrar dentro da sua doutrina. Eles vivem mais a época da lei do que propriamente a época da graça. Porque a época da graça de Cristo não força ninguém a dar dízimo, não força ninguém a dar oferta, não força ninguém a ficar fazendo campanha descabida, não força ninguém a ficar politizando esses negócios de política dentro da igreja. O Evangelho da Graça não faz isso. O Evangelho da Graça não traz ensinamento. Então Jesus não deu uma aula de teologia para os seus discípulos. Você pode pegar o Evangelho de Cristo, você não vê uma aula de teologia, como tem muitos eruditos por aí que se acham muito mais entendidos do que aqueles que andaram com Jesus, que querem fazer teologia, aprofundar na Bíblia, dizer que o Mar Vermelho tem tantos metros cúbicos de água, tanto de profundidade, que o Rio Jordão é para lá, a água é saloba, que o Monte Sinai é isso, é aquilo. Coisas que só traz conhecimento. Para mais nada, é teologia, é letra. Mas a fé, quando eu pratico a minha fé na palavra de Deus, a fé é eu acreditar, é eu ter esperança, é eu confiar, é aí que vem os resultados. Então o Senhor Jesus aqui está sendo dito o quê? Que Jesus, antes de ele ter sido recebido em cima, como fala ali, antes de ele ter recebido em cima, quer dizer, antes dele retornar aos céus, durante 40 dias ele ficou ali com seus discípulos e com algumas pessoas ensinando.
falando coisas do reino. E ele falou assim: olha, vocês não vão se ausentar de Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai, do qual eu falei, que está escrito lá no livro de João, capítulo 14 e João 16, que é receber o batismo com o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Quer dizer, ia se completar o dia de Pentecoste, né? Da Páscoa até o dia de Pentecostes são 50 dias, e completasse o dia de Pentecoste, e ali eles receberiam a promessa do Pai, que era o batismo com o Espírito Santo. Então houve uma pergunta, no versículo 6. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber tempos ou as estações. Meus irmãos, eu fico muitas das vezes aqui na internet, né? Eu vivo aqui postando meus vídeos, postando, fazendo as minhas postagens do meu trabalho, e eu fico vendo que existem pregadores que eles estão dentro disso aqui, ó, preocupado com épocas. Quando vai acontecer o arrebatamento, o anticristo vai aparecer, aí fica apontando para um que aquele ali é o anticristo, que aquele lá é o anticristo, isso que já está acontecendo é marca da besta, e eles ficam preocupados com épocas, com tempos, né? Ficam preocupados com as estações. Olha o que está acontecendo, o homem está indo até lá, e isso aí é prova de que a marca da besta, a prova de que Jesus já está voltando. Ninguém sabe o dia nem a hora. O que ele disse foi o seguinte: não fique preocupado com isso. Isso aí está com Deus. Isso aí para dizer aqui ser assim, ser bem reto, isso é o quadrado de Deus, não se meta nisso. Mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e a parte de vocês é me testemunhar até os confins da terra. É falar da salvação, é falar do arrependimento, é falar que eu vim para perdoar o pecador dos seus pecados, é falar da importância que tem das pessoas receber o Espírito Santo, de elas serem batizadas nas águas, de elas ter comunhão comigo por meio da Santa Ceia. Esse é o trabalho que vocês têm que fazer, é de me testemunhar. Épocas, isso aí é com Deus. Porque o altar de muitas igrejas tem se perdido muito tempo com picuinhas e deixando-se de se fazer o que é necessário, o que é prioridade fazer. E uma dessas prioridades é a igreja receber o Espírito Santo. É as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Porque essa apostasia que nós estamos vendo, essa debandada que nós estamos vendo aí de pessoas se apartando da fé, se afastando, aliás, da fé, é por falta do Espírito Santo. Eu estava lendo ali agora a história de Saul, quando o povo pediu a Deus um rei. Isso eu vou mergulhar um pouquinho nisso depois, em outro vídeo, que quando Saul foi ungido rei, está escrito lá que o Espírito do Senhor se apossou dele e ele se tornou um outro homem. É o que a Bíblia diz. E se alguém está em Cristo, quando ela recebe o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, ela é uma nova criatura. Ela muda. Ela não tem desejos por esse mundo. O Espírito Santo desmotiva ela as coisas da carne. As coisas da carne. E motiva e faz ela manifestar os frutos do Espírito Santo que eu falei no último vídeo. Então,
Jesus foi bem claro: não vos compete saber tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu tenho que testemunhar Jesus. Porque, meus irmãos, o espírito da mentira, o espírito enganador, ele está atuante nesse mundo. E ele tem ao seu favor uma ferramenta chamada redes sociais. Por isso que vive se inventando aí redes sociais. Era Orkut, do Orkut passaram para Facebook, de Facebook já tem o Instagram, aí já tem lá o Twitter, já tem TikTok, já tem esse tal de Threads aí, já tem lá o X. É uma porção de redes sociais que as pessoas, tem pessoas aí que no celular dela tem esses aplicativos todos. Tem esses aplicativos todos. Eu tenho aqui no meu o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Tudo que eu posto no WhatsApp diretamente já vai para o Instagram e para o Facebook. Já vai lá, já também já aparece lá. Os meios de influência, né, estão crescendo cada vez mais. A gente vê cada coisa em cima dessa internet. Tem um rapaz aí, um falecido aí, Jotinha, que ele fala assim: é bem que minha vovó dizia, tu vai ver coisa, meu filho. Ele fala assim: bem que Didinha falava, eu vou ver, tu vai ver coisa, meu filho. E é verdade. A gente vê coisa assim, cada aberração em cima dessas redes sociais, que, meu Deus do céu. Olha o que a gente vê de política aí. Hoje em dia que tem como ver as sessões do STF, as sessões lá da Câmara dos Deputados, senadores. A gente vê. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Parece que está no lugar das pessoas da pior qualidade. Não estou generalizando. Da pior qualidade. É uma falta de respeito com um com o outro. Não se respeita, se agride. A gente vê pessoas dando tapa na cara do outro, agredindo o outro. Um lugar que se faz leis, hein? Um lugar que está para se defender. Qual a credibilidade que a gente tem desse povo, dessas pessoas? Quando a Bíblia diz lá: maldito o homem que confia no homem, isso é real, isso é verdadeiro. Amar o meu próximo como a si mesmo não quer dizer que eu tenho que descarregar minha confiança no homem. Não é nisso. Não é que eu tenho que descarregar minha confiança. Minha confiança tem que estar direta com Deus. Direta com Deus. Você não confia em ninguém, João? Confio nas pessoas. Confio. Até que ela me prove que eu não devo lhe dar crédito no que ela está falando comigo, eu vou dar o meu voto de confiança. Mas confiar ao ponto do extremo, só em Deus, só em Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem tudo aqui. Quando o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará, é porque as pessoas precisam conhecer a verdade. Veja que ele ainda passou 40 dias antes dele subir, né, para retornar aos céus. Ele ainda passou 40 dias ensinando, falando, ali batendo: olha, segue aqui, segue ali, olha meus ensinamentos. Vocês vão receber o Espírito Santo. Ainda teve que deixar o Espírito Santo dele
para que o Espírito Santo dele fizesse eles lembrar de tudo que ele tinha ensinado, é o que diz lá em João capítulo 16, e ensinasse tudo que vinha da parte do Pai. Aí eu pergunto para vocês, tem como a pessoa falar dessa palavra aqui sem o Espírito Santo? Por isso que nós vemos essa porção de heresias aí saindo da boca de muitos pregadores. Porque falta Espírito Santo ali, falta ensinamento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar o homem para falar o que eles estão fazendo aí, é entrar em colisão com o Evangelho de Cristo. O que muitos púlpitos têm apresentado aí, o que muitas placas de igreja, e isso você tem que vigiar, você tem que filtrar, você tem que, sobre tudo que se deve guardar o seu coração, entra o que muitos têm pregado por aí e feito em cima de púlpitos por aí, entra em colisão com a palavra de Deus, com o Evangelho da graça. Porque se você pegar dentro da Bíblia, nenhum discípulo, nenhum apóstolo fez o que eles fazem. Ah, mas nós estamos em outra cultura, isso é lá em Israel, é lá no meio deles. A Bíblia não tem cultura. A Bíblia, ela foi escrita para todos seguir dentro do padrão do que está ali. Não importa se é no judaísmo, não importa se é aqui no latino, se é na América, se é na Ásia, a Bíblia é para todos seguir, é a mesma coisa. Pode estar em outro idioma, mas a Bíblia, o Evangelho de Cristo, o Ato dos Apóstolos, lá como iniciou a igreja, que nós estamos lendo aqui, é a mesma coisa, não muda. É a mesma coisa. Mas o homem vem e ele quer acrescentar, como diz o livro de Apocalipse, ou quer tirar. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse, ai de quem acrescentar e ai de quem tirar. E Pedro fala que muitos seriam dissimulados nas suas práticas libertinas da pregação do Evangelho. E o pior de tudo que Pedro fala, que muitos seguiriam essas práticas. Muitos seguiriam essas práticas. Como muitos têm seguido, muitos que têm falado aí que a igreja vai viver a grande tribulação. Que a igreja de Cristo vai passar na grande tribulação. Por quê? Porque eles não têm interpretação da Bíblia pelo Espírito Santo. Pega a história dos 10 leprosos e lê todinha os 10 leprosos, que eu vou falar depois dos 10 leprosos. Está tudo ali sobre arrebatamento e grande tribulação. Está ali. Mas as pessoas, elas na sua ignorância, elas insistem em não querer dar ouvido. Por quê? Não tem o Espírito Santo. Falta-lhes o Espírito Santo. Se não há Espírito Santo, a pessoa não vai ter um entendimento da palavra de Deus. Ela não vai entender. Porque como que Satanás dilubriou Eva? Como que ele dilubriou Eva? Com a própria palavra de Deus. Não foi assim que o Senhor disserte? Você não pode fazer isso, isso, isso. Ela falou, não foi nada disso que o Senhor disse. O Senhor disse que de toda árvore eu posso comer. Eu só não posso comer daquela ali. Ela sabia o que Deus disse. Por que ela foi lá e deu ouvido à voz do diabo? Por quê? E não é assim que muitos têm feito? Eles sabem o que está escrito, mas praticam outras coisas? Então colhe frutos do seu desvio, da sua desobediência. Porque uma coisa eu creio e uma coisa eu afirmo e digo para vocês. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.